Meus amados irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Se você achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Alguém não encontrar, tá ruim, né? O último livro da Bíblia. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Eu acho que vai ficar dando... É melhor deixar baixo, que aí eu aumento o tom da minha voz, né? Verso 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Sem o microfone é pior ou melhor? Pior? Tá. Ok. Passa aí, querido. Para que a gente possa compreender o texto do Apocalipse, é importante nós entendermos algumas coisas. A teologia bíblica e a sistemática divide o texto de Apocalipse da seguinte maneira: palavras iniciais do verso 1 a 8 do capítulo 1, a visão do passado do verso 9 a 20, a visão do presente naquele tempo, que são as 7 igrejas, do capítulo 4 a visão futurística, e no 22 as últimas palavras às igrejas. Então o Apocalipse ele é dividido nessa perspectiva. E por que digo isso? Porque do capítulo 1 ao capítulo de número 3 já aconteceu. O texto que nós lemos já aconteceu. Nós iremos extrair os princípios. Do capítulo 4 em diante, aí não, ainda vai acontecer. Então, as 7 igrejas do Apocalipse, foi escrito as cartas para as 7 igrejas existentes na Ásia Menor, hoje Turquia, em que o apóstolo João, tendo a revelação de Deus, encaminhou a cada uma delas uma carta. Isso já aconteceu. O que nós vamos extrair são os princípios. Ok? Passa aí, irmã. A revelação que Deus deu ao apóstolo João, ela foi dada por Deus em um período em que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, ali o círculo, tá? E na Ásia Menor, de vermelho, tem ali as 7 igrejas da Ásia Menor: Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Tiatira e Pérgamo. As 7 igrejas da Ásia Menor. E o apóstolo João, quando preso na ilha de Patmos, teve a revelação apocalíptica.
e encaminhou essa carta às 7 igrejas. Passa aí, irmão. E o texto em Éfeso, o texto do capítulo 2 fala da igreja de Éfeso. E o apóstolo João repete o que tem no capítulo 1 de Apocalipse. Olha, Jesus, ele continua andando por entre os cartiçais e tem as 7 estrelas em sua mão. Para que nós tenhamos uma maior compreensão do livro de Apocalipse, obrigatoriamente você tem que ler e estudar Gênesis e Êxodo. Obrigatoriamente. Os cartiçais ficavam no templo, no tabernáculo antigo, com azeite e acesa, representando as igrejas. Por isso que o texto vai dizer que Jesus anda pelos 7 cartiçais, pelas 7 igrejas. E o que é que eu extraio daí? Que ele continua andando nas igrejas existentes em todo o globo terra. Nada foge do golpe de vista de Deus. Nada está fora do controle de Jesus, porque ele continua andando em sua igreja, porque pertence a ele. E o apóstolo João, quando tem a revelação, ele direciona a carta a uma pessoa, qual seja, ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? É o pastor. João direcionou a carta ao pastor da igreja em Éfeso, para que ele pudesse ler diante da congregação. Por isso que o irmão Emerson, antes de passar a fala para mim, disse para que vocês orem por mim, porque lá em Hebreus capítulo 13, verso 12, diz o seguinte: obedeçam os vossos pastores, porque velam pela vossa alma, como quem há de dar contas. Por isso que o cancão para mim canta mais alto, porque a cobrança também para mim é mais alta. E aí quando Deus revela a João e diz, olha, manda a carta para a igreja de Éfeso, mas eu quero que você mande para o anjo, para o pastor, porque eu tenho eles na palma de minha mão. E aí, passa, irmã. Primeiro ponto, ao anjo da igreja em Éfeso. Queridos, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente rica, próspera. Ela ficava no caminho entre o mar Egeu. Ela dividia o Império Romano entre Europa e Ásia. Era o percurso de grandes comerciantes, então existia uma arrecadação de tributos muito grande. Era uma cidade extremamente importante para o Império. E nessa cidade tinha a igreja em Éfeso, que tinha um pastor, que tinha um povo que lá se reunia. E nesse período, possivelmente 92 depois de Cristo, Domiciano era o imperador de Roma, perverso, cruel, e que perseguia a igreja, que destruía, que tocava fogo, que prendia cristão. Chega agora o apóstolo João e tem a revelação de Deus, diz assim, olha, ao anjo que está na igreja de Éfeso, eu quero que vocês observem algumas coisas. Para que a gente entenda o texto, é importante compreender o contexto histórico e gramatical. Em Éfeso ficava o templo de Artemis, ou a deusa Diana, a deusa da fertilidade. E aí você vai começar a entender o porquê que Jesus elogia, critica e pede posicionamento. Em todas as cartas, Jesus elogia, critica e pede posicionamento da igreja. Diante desse contexto, começamos a compreender o porquê, então, que a crítica de Jesus a essa igreja foi uma. Eles deixaram o quê? O primeiro amor. Quando o apóstolo Paulo
visitou essa igreja, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta a essa igreja, o apóstolo Paulo encaminhou Timóteo para pastorear essa igreja. 1 Timóteo 1,13. Paulo diz a Timóteo, vai pastorear Efésios. A história do povo de Efésios é uma história conhecida do texto bíblico, e é na carta aos Efésios que o apóstolo Paulo diz: olha, acima de tudo, guarda o principal é amor. Vocês têm que amar incondicionalmente. E agora, no período posterior, João encaminha a carta dizendo que a igreja esqueceu dos ensinamentos do apóstolo, que a igreja deixou o seu primeiro amor, que a igreja passou a não ter mais simpatia, passou a não ter mais o amor, a misericórdia e o cuidado pelo próximo. E aí, quando nós pegamos para o nosso tempo, extraímos essa verdade, percebemos que boa parte da igreja caminha nesse processo de ausência de empatia e de amor. O Evangelho de Jesus, lá em Mateus, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo essa inércia. A igreja brasileira tem esquecido ou até perdido essa essência. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eclésias, no grego, é chamados para fora e não para dentro. Aqui nós doutrinamos, lá fora nós evangelizamos. Aqui dentro nós produzimos processo de amadurecimento e lapidação. Lá fora a gente enfrenta o inferno. Só que a igreja tem perdido essa projeção do fora, e que é só o que é dentro. E achamos nós que estamos cumprindo o rito que Deus deseja, quando na realidade não. As ações sociais que nós temos feito, e já estamos avançando, mas ainda, ao meu ver, é pouco. Missões que nós estamos avançando, que bênção, mas ao meu ver ainda é pouco. Por quê, pastor? Porque é preciso que toda a igreja se intere nesse processo. Que todos vocês possam estar juntos, ajudando o que não tem, para que estejamos juntos avançando com missões, para que estejamos juntos avançando no crescimento. E quando não assim fazemos, estamos provando que o amor, ou o primeiro amor, tem se esvaído de nós. E é isso que o apóstolo João diz na carta à igreja de Éfeso. Segundo, conheço as tuas obras. Ih, ficou ruim de ler, ó. Verso 2 e 3, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Veja os elogios que Deus faz a essa igreja. Veja, eu sei da tua obra, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, que você não suporta os maus. Que coisa boa! Que puseste à prova falsos apóstolos, mentirosos. E você tem muita paciência, trabalha pelo meu nome e não se cansasse disso. Veja os elogios e as qualidades que a igreja de Éfeso tinha. O labor, a perseverança. Vocês não gostam de quem é mau, e amém por isso. Jesus falando para a igreja de Éfeso: eu conheço o trabalho de vocês, a luta que vocês têm, o labor de vocês, que vocês confrontaram doutrinariamente aqueles que estavam se autoproclamando apóstolos. Tem alguma semelhança com hoje, não? Você conhece algum apóstolo hoje? Você sabe qual é o princípio teológico e bíblico para um apóstolo? Ele tinha que ter sido chamado por Jesus, ele tinha que ter andado com Jesus. No mínimo esses dois princípios.
Por isso que o apóstolo Paulo, ele é criticado, e nas cartas ele faz as afirmações. Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Jesus, para ratificar o seu apostolado. Agora eu pergunto, os apóstolos que hoje tem, quem foi chamado por Jesus? Fisicamente. Qual deles andou com Jesus? Fisicamente. Mas Paulo não andou. Andou. Quem foi que apareceu a ele na cidade de Damasco? Foi o próprio Cristo. E o que foi que Jesus disse a Ananias quando disse, vai lá na rua direita? Aí quando Ananias sabia que era Paulo, mas ele persegue, ele mata cristão, ele leva a gente para Roma. E o que é que Jesus diz a Ananias? Ele para mim é vaso precioso, vá. Aí chega agora na igreja de Éfeso, os apóstolos, o único vivo era João. Todos os outros já tinham morrido. Aí agora a igreja tem recebido apóstolos. O que é que a igreja de Éfeso fez? Doutrinariamente, convicto, perceba os elogios, o seu labor, o seu cuidado com a palavra, o seu cuidado com as escrituras. Não aceitaram. E amém por isso. A pergunta que faço a vocês hoje, me faço, a gente tem sido criterioso com o que a gente ouve. Eu estou falando de Bíblia, de pregação, de estudos bíblicos. A gente tem sido seletivo ou a gente está engolindo qualquer coisa? Nós estamos numa vibe agora, na moda dos pastores coach. Cuidado. Tem um pastor muito famoso na internet, que ele, em uma das suas mensagens, ele afirmou que se Jesus estivesse no lugar de Adão, também teria pecado. Isso é heresia. Isso é heresia. E tem gente assistindo, acreditando e replicando. Porque não temos sido criteriosos com o que a gente ouve em relação ao reino. Os elogios que Jesus faz à igreja de Efésios está dentro desse processo. A gente precisa, em nome de Cristo, ter um maior cuidado em relação àquilo que nós estamos ouvindo, replicando, porque Deus continua caminhando na sua igreja. Deus continua cuidando da sua igreja. E chegará um tempo que Ele vai separar o joio do trigo. Chegará um tempo em que a colheita será feita. E é uma crença minha, eu acredito que faço parte da geração do arrebatamento. Porque os sinais que já estudamos em relação à teologia, o que nos falta acontecer é o surgimento apenas e tão somente do anticristo. Porque todas as outras nós já estamos vendo a projeção do volume de acontecimentos. E nós precisamos entender que o retorno de Jesus é iminente. E como tem sido a nossa postura diante dessas questões que nós estamos assistindo? Passa a irmã. E aí vem agora a crítica. Porém eu tenho contra ti uns negocinhos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se nós fizermos uma correlação com o texto anterior, por mais que você seja criterioso doutrinariamente, por mais que você tenha muito labor, muito trabalho em prol do reino, mas se esses processos não estiverem alicerçados no amor, para Deus nada serve. Porque o que move o coração de Deus é o amor. O que move o coração de Deus é o amor pelas vidas, é o amor pelo evangelho, é o amor pelo cuidado, é o amor pela comunhão. O que move o coração de Deus é esse sentimento que Ele coloca em nossos corações. Veja que em Efésios Paulo diz assim: e Cristo nos amou e nos ressuscitou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, capítulo 2 de Efésios. Você nada fez, eu nada fiz, Ele decidiu nos amar. E o que Ele quer? Que nós, como igreja dele, partilhemos desse mesmo processo.
Qual era a crítica à igreja dos Efésios? Não estão mais amando como foram ensinados. Não existe mais essa projeção em que o amor seria o primordial na vida dessa igreja. Mateus 22, 37 ao 40, escute isso. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Efésios 3,17, o apóstolo Paulo diz: olha, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Efésios 4,15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. É o amor que move o coração de Deus. É bom analisarmos e sermos criteriosos na doutrina, claro. É importante ajudarmos o crescimento da igreja, é claro. Mas a fagulha que deve mover o nosso coração para essa estrutura é o amor. Por quê, pastor? E qual seria o outro sentimento que poderia mover a mim ou ao Senhor a fazer isso? Vaidade, prepotência, arrogância. Você conhece algum aparício? Você sabe o que é aparício? Sabe o que é aparício? Aquele povo que gosta de aparecer, que faz tudo para aparecer, que luta para aparecer porque quer estar em evidência. Tem pessoas que trabalham na igreja com esse sentimento. Por isso que Jesus está dizendo à igreja de Éfeso: a base é o amor. Porque tudo isso que vocês fizeram, que eu elogiei, se não for pelo amor, não serve. É assim que funciona o reino de Deus, querido. Nós estamos deixando que os contextos sociais mundanos nos eliminem esses princípios. Quanto mais a gente enxerga essas atrocidades de insegurança, que o governo não está fazendo o que deveria fazer, papapá, o que é que vai gerando no teu coração? Além do medo, hein? Ódio, raiva, Aí como é que você com ódio vai orar pela governadora? Pouco importa se você votou nela ou não. Como filho e filha de Deus, você tem que orar por ela. Como é que você vai orar pelos agentes de segurança pública se você está com ódio? Como é que você vai orar por esses pecadores que estão fazendo o que estão fazendo porque estão sendo cavalos do inferno? Porque o motivo pelo qual nós temos vindo às vezes à igreja não é mais o amor. O que é que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto sobre amor, capítulo 13? Quem lembra disso, hein? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e deixa eu ensinar um negócio para você, aqui é um hipérbole, tá? Paulo não está dizendo que existe língua de anjo. Ainda que falasse. Qual é a língua de anjos? Porque todas as vezes que nós tivemos manifestação de anjo na Bíblia, falou o idioma hebraico. Então, se há uma língua, eles falam hebraico. Aliás, um pouquinho de aramaico. Mas não fala grego. Aliás, fala. Porque quem apareceu a João foram anjos. E João não falava hebraico, falava grego. Então, os anjos falaram que língua agora? Grego. Então, qual é a língua dos anjos? Não é o Cantaramanai. Tá? Cabe com isso. Nós não sabemos se existe a tal língua. O que Paulo está fazendo é uma hipérbole. Ainda que falasse. Se não tivesse amor, de nada serviria. O que é que te move a vir a esse lugar? Essa é a pergunta que Deus quer que você guarde no coração. O que te move servir a Deus? Essa é a pergunta que Deus quer que você rumine durante a semana. Porque foram essas as
críticas que Jesus fez à igreja de Éfeso. Passa aí, irmã. Lembra-te, arrepende-te e volta. Veja os 3 imperativos. Jesus está dizendo que continua amando a igreja. Jesus está dizendo que continua cuidando da igreja de Éfeso, mesmo ela fazendo aquilo que ele não queria. E o que é que Jesus diz? Eu quero que vocês entendam 3 coisinhas. 3. Primeiro, lembre-se. Lembre quando foi que esse amor deixou de existir. Lembre-se. Porque tudo acontece em nossas vidas, acontece em um determinado momento. O esfriamento espiritual não acontece quando você vai dormir hoje e amanhã acorda. Não quero mais servir a Jesus. É um processo. O gatilho foi ativado em algum momento. Ah, estou cansado, ou o trabalho está me consumindo muito. Ah, eu chego quase em cima da hora. E aí isso vai gerando em você sentimentos de autodefesa para justificar o não querer mais vir cultuar o Senhor. E vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. E aí o que é que acontece? Chega um determinado momento que você não vem mais à igreja, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não ouve mais músicas cristãs. Mas isso não foi do dia para a noite, é um processo. Aí Deus está dizendo à igreja de Éfeso, lembre aonde você caiu. Quando foi? Em que momento? Para quê, pastor? Para que você volte emocionalmente naquele momento e faça o segundo ponto. Arrependa-se. Esse é mais um texto em que nós temos a opção de acreditar ou não de que pecado não confessado é pecado não perdoado. Por isso que o rei Davi dizia assim: Senhor, perdoa-me até pelos pecados que nem sei se cometi. Pecado perdoado é pecado confessado. Por isso que Jesus está dizendo: lembre aonde você caiu, volte e peça perdão a mim lá. Faça uma retrospectiva mental. Foi quando eu comecei a trabalhar de manhã, de tarde, estudar à noite, e foi naquele momento que eu comecei a esfriar espiritualmente. Senhor, me perdoa e me ajuda a mover o meu coração a voltar para ti. Essa é a ideia. Lembre-se, arrepende e volta. Volte ao primeiro amor, volte à primeira essência. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Passa, irmã. 5º ponto. Aí ele vai e dá mais um elogio. Você percebeu que Jesus bate e alisa? Bate e alisa? É igual a gente que é pai, a gente bate e alisa, bate e alisa. Jesus está fazendo a mesma coisa. Odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tendes, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Não tem-se como dizer o que seriam os nicolaítas. Há várias projeções, mas como não existe nada muito concreto, nada muito correto acerca disso, o que a gente pode compreender e extrair do texto é que eram pessoas que cometiam erros que o Senhor abominava. E a igreja de Éfeso também. Quais eram esses erros? Nós não sabemos. Então perceba, biblicamente a Bíblia fala, eu falo, a Bíblia se cala, eu me calo, eu não posso estar inventando. É isso que é hermenêutica e é exegese bíblica. O texto deixa claro que existia um grupo que se chamava Nicolaítas e que as ações dele afrontavam a moral de Deus. E os crentes da cidade de Éfeso diziam: nós não aceitamos isso. E Jesus diz também: eu não aceito. O que é que eu quero que você entenda e extraia desse texto, queridos? Pode ser minha família, mas se a conduta afronta a moral de Deus, eu tenho que ser voz profética. Está errado. Eu não acredito, tudo bem, mas está errado. Nós estamos virando a chave de maneira muito perigosa, que é a perspectiva de silenciar-se diante dos erros para ficar em paz com a sociedade. Tem umas 3 semanas que eu fiz esse comentário de um pastor norte-americano que estava pregando num congresso em Brasília e foi
Mídia nacional com força. Por quê? Retiraram um trecho do sermão dele, em que ele dizia que existia um lugar separado no inferno para as lésbicas e os homossexuais. Aí fecharam esse corte. Só que quando eu fui assistir a mensagem do cara, ele diz: existe um lugar no inferno para os adúlteros, para os viciados, para as lésbicas, para os homossexuais, para os mentirosos, para os feiticeiros. O que é que ele fez? Ele pegou o texto do Apocalipse. Ficarão de fora do reino de Deus. Mas aí a mídia pegou um recorte para dizer que era um discurso homofóbico, um discurso de ódio. O que é que isso está sendo introduzido de maneira gradativa no seu coração e no meu, irmão? Não confronte mais o erro. Fique em silêncio. Para você não ser processado, para você não ser chamado de homofóbico, para você não ser chamado de preconceituoso. Você está percebendo que o inferno ele age de maneira muito sutil? Nós somos a voz profética de Deus nessa terra. Nós devemos continuar bradando que Cristo retornará. O que é pecado, o que é santidade. Você concordando ou não, mas essa é a voz da igreja. E o que Jesus fez com Efésios foi isso: vocês não comungam com o erro, como eu não. E não se calam, bradam. Quantos de nós hoje temos extremamente cuidado para falar sobre alguns assuntos de cunho social com as pessoas? Porque a gente tem medo. Sim ou não? Principalmente quem é servidor público aqui, que tem um bocado. Ou no ramo privado também. Gente anda em ovos. Por quê, irmãos? Porque nós seremos taxados disso ou daquilo. Podem me taxar do que quiser. Só não me taxem de alguém que deixou de falar sobre o reino, de alguém que deixou de falar sobre o evangelho, porque teve medo da repreensão social. Eu não dependo da mídia social para viver. Eu dependo do cuidado de Deus. Você depende do cuidado de Deus. Porque, como diz o pastor Cláudio Duarte, e eu já encerro, pessoas vão te amar pelo que você é, e pessoas vão te odiar pelo mesmo motivo. Tem gente que me ama pelo que eu sou, tem gente que me odeia pelo que eu sou. Eu não vou entrar nessa caixinha social de querer agradar todo mundo. Já dizia Abraham Lincoln: eu não sei qual é o caminho do sucesso, mas eu sei qual é o caminho do fracasso: é querer agradar a todos. Abraham Lincoln, um dos maiores estadistas norte-americanos. Precisamos rever nosso conceito como igreja, queridos. Vai, irmã. Último ponto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Aí você diz assim: pastor, por que então eu tenho que ler Gênesis e Êxodo para entender Apocalipse? Porque a promessa que Deus nos faz à igreja de Éfeso, a gente só entende se ler Gênesis. Porque a árvore da vida estava onde? No jardim do Éden. E agora está onde? No paraíso de Deus. E o benefício para a igreja de Éfeso era que aqueles que de fato voltassem ao primeiro amor comeria do fruto da vida. Por mais que eu e você erre, quando nós nos arrependemos, o Senhor tem um projeto especial para nós. O Senhor muda a nossa história. O Senhor demonstra claramente o seu cuidado por mim e por você. Que você continue sendo uma voz profética. Para você ver como eles estão, meu filho está morando em Pernambuco e foi matriculado numa escola pública. E ele disse que os 2 primeiros dias foi muito difícil para ele, porque fizeram muitas perguntas, não só professores, mas a maioria dos alunos. De onde veio, por que veio e tal. E eu disse: mas filho, às vezes isso é normal, é curiosidade. Não, pai, mas teve uns negócios que eu achei pesado. Digo o quê? Eles perguntaram se eu gostava de menino ou de menina. Alunos de 13 e 14 anos.
Perguntaram ao meu filho que tem 14 anos, você gosta de menino ou de menina? Aí você acha que não deve ser a voz profética nessa geração? Se você não estruturar a sua casa, não se preocupe, o inferno com o mundo vai estruturar. O que é pecado continua sendo pecado, brade, afirme e reafirme. Ah, você é careta, eu prefiro ser careta e quadrado e entrar no céu do que ser redondo e direto para o inferno. A gente precisa se posicionar como igreja de Jesus. O mundo não brinca de ser mundo, e nós estamos brincando de ser igreja. Se posicione hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo. Nós vamos celebrar a ceia. Próximo domingo a gente continua sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Venha. Cada uma a gente vai extrair um aprendizado importante para as nossas vidas. Amém?